A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, amém? Quero deixar uma palavra que está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, amém? Está escrito assim: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel, amém? Esta palavra ela é poderosa, e que a gente venha obedecer o que está escrito na Bíblia Sagrada para que nós recebamos as bênçãos do Senhor. Mas que a gente venha praticar dentro da Bíblia Sagrada os firmes fundamentos da Palavra de Deus. Pois se a nossa família não servir a Deus, também nós devemos amá-los, respeitá-los e muitas das vezes não conviver totalmente perto deles. Porque Deus nos chama para uma vida de retidão, santidade, se libertar das coisas do mundo e de pessoas que muitas das vezes são invejosas à nossa vida. Mas que para isso nós, tendo discernimento de espírito, Deus vai dar direção para nós, para que nós venhamos se afastar de certas pessoas que não te traz benefício. E que assim vários homens da Bíblia foram afastados de suas famílias, como José no Egito, porque os próprios irmãos o condenavam, queria crucificar ele, gerar a morte dele, provocar a morte dele, por inveja, porque a inveja ela é terrível. Por isso que nós estamos firmados, aquele que estiver firmado na palavra de Deus, tendo discernimento, sabedoria da sua palavra, ele não é enganado, porque nós somos chamados a uma separação deste mundo, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, para que nós seja lavado, remido no sangue de Jesus, e que assim nós venha ter uma vida reta diante de Deus. E vários homens da Bíblia foram chamados a essa separação, e que assim eu e você, nós venhamos ser separados desse mundo, não deixando de amar seus familiares, a nossa família, mas muitas das vezes Deus nos chama para uma separação, para a obra a qual o Senhor nos chamou, nos convocou para esta guerra, esta batalha, e que assim nós venha a obedecer ao santo evangelho, a palavra de Deus. Que nem aqui eu vou citar uma palavra que está em 1 Reis 19, 19, que cita sobre Eliseu, quando deixou a sua família para servir o Senhor. Ele fez uma despedida aqui, porque a partir dali Deus ia dar uma separação para a obra a qual Deus tinha chamado ele para o ministério. 1 Reis 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele, e ele estava com 12. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque que tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo. E comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e a servia. E aqui Eliseu, as ferramentas de trabalho, ele queimou junto com esses bois, queimou na fogueira, e decidiu servir ao Deus de Elias.
Eliseu renunciou a si mesmo para servir ao Senhor. Renunciou à sua família, né? Deixou tudo para trás e decidiu servir a Deus com sinceridade, ao Senhor dos Exércitos, com o coração reto, limpo, não deixando de amar seus familiares, mas cumprindo a obra qual o ministério que Deus tinha chamado ele. E para isso, meus irmãos, chegar a este ponto foi um processo de desapego. Desapego dos bens materiais, da família, porque o significado de desapego, desprendimento emocional ou material, representando a capacidade de libertar-se de bens ou pessoas. E assim, Deus quer fazer na minha e na sua vida. Porque muitos vão perder a salvação por estar ouvindo pessoas que não servem a Deus, mundanos, que não querem obedecer e aceitar a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, e renunciar aos prazeres do mundo, os desejos da carne. Por isso devemos ter uma intimidade com Deus, um coração reto diante do Senhor e ser guiados pelo Espírito Santo, para que a gente venha herdar a salvação da nossa alma. E que assim também teve homens que ainda não se tinham desprendido desta terra, o coração muitas das vezes estava ainda fixado à sua família. Pois aqui em Lucas 9, que está escrito, Lucas 9, 57 em diante, que está escrito acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: Seguir-te-ei para onde quer que fores. O Senhor disse a Jesus, né? 58. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. 59. E disse a outro: Segue-me. Jesus chamou ele, né, para seguir Jesus. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, e Jesus disse: Deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro Senhor: Eu te seguirei, mas deixar-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. 62. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então esta palavra é bem clara. Aquele que lançou a mão no arado não é. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E que assim nós venha ter a mão no arado na obra do Senhor, a qual o Senhor tem nos chamado, nos convocado para esta obra, esse ministério, a qual o Senhor colocou no nosso coração, a servir Ele com sinceridade, honestidade, com amor, retidão, e não deixando de amar nossos próximos, nossos familiares, mas cumprindo aquilo a qual o Senhor colocou na minha e na sua mão, a obra que Ele tem colocado na minha e na sua vida, e que Ele cuida dos nossos familiares e não olha para trás. Para que nós venha viver os propósitos de Deus na nossa vida, nós não devemos olhar para trás. Orar pelos os nossos familiares, pela conversão deles, mas que nós venha ter um desprendimento, um desapego para cumprirmos a obra de Deus. Porque muitas das vezes, meus amados irmãos, a gente prega para nossa família, fala, orienta, e muitos não querem ouvir. Coração duro, coração de pedra, e é só Deus aí quem trata. Muitas das vezes eu e você fomos para Jesus pela dureza de coração, pela amargura, pois Deus causou uma dor e te trouxe para a presença.
Não espere, você que está conhecendo essa palavra hoje, não espere a mão do Senhor pesar sobre sua vida. Porque Deus tem uma obra na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas abra a tua mente para entender a Bíblia Sagrada e entender os planos de salvação que Deus tem para mim e para você. Para que nós venha colher o melhor desta terra e morrer salvo, que é o principal. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma. Então o mais importante é a nossa alma. E que assim Deus venha limpando eu e você deste mundo, nos lavando no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, o único Salvador, o único que morreu na cruz pelo nosso pecado, para nos dar a chance da salvação da nossa alma. Mas devemos aceitar Ele como único Salvador, que está lá em João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não se vem ao Pai senão por mim. Então, muitas igrejas não pregam que tem que aceitar Jesus como Salvador e batizar nas águas, o batismo do arrependimento, que é o batismo verdadeiro. Porque eu torno a dizer, nenê não tem pecado. O batismo de nenê não é válido. E tem muitos adultos batizando em igrejas que não pregam a verdade do Evangelho, e também não é um batismo verdadeiro, porque não tem renúncia do pecado, não abandona o álcool, não abandona as prostituições, as lascívias, os desejos da carne, músicas mundanas, e diz que batizou. Se você batizou e não tem renúncia na tua vida, teu batismo não foi válido. Não foi. Vigia, porque muitas igrejas não pregam a verdade do Evangelho. Então, se não tem renúncia na tua vida, anda com roupas mundanas, vai para a praia quase nu, onde tem renúncia na tua vida? Sendo que o corpo é templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita num corpo seminu. Nunca habitou e nunca vai habitar. Porque 1 Tessalonicenses 5,23, a palavra de Deus diz: o mesmo Deus de paz o santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Então, aquele que é batizado nas águas, aceitou Jesus, ele nunca vai andar sem camisa na rua, provocando o pecado, o desejo aos olhos de quem está vendo. Mulheres com seios quase de fora, as pernas de fora. Como que você diz que aceitou Jesus e batizou nas águas, se não tem renúncia de pecado na sua vida? Jesus disse: tome a sua cruz e me siga. Que cruz você tem carregado? Porque a cruz de Cristo é obedecer ao Evangelho, a verdade do Evangelho. E que se eu e você quer uma vida de santidade e morar no céu, porque no céu não entra pecado, não entra, você vai morrer, e se for para o céu, você vai santo, limpo, lavado no sangue de Jesus. Mas para isso, você tem que aceitar a palavra de Deus. Muitos não têm aceitado a palavra de Deus, e por isso ficam em igrejas mundanas, que não pregam a verdade do Evangelho. Porque muitos só querem ouvir e não praticar. A Bíblia diz, Deus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então o coração tem que ser limpo diante do Senhor, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22:14. Lê o que está escrito. Então, meus irmãos, para que nós morra salvo e não condenado, devemos obedecer os mandamentos da palavra de Deus. E cuidado com o que você ouve, aquele que fala que não tem nada a ver, que isso é, como é que eles costumam dizer, sobre a santidade, esqueci a palavra agora, uso e costume. Eles costumam dizer que a sã doutrina do Senhor que está na Bíblia é uso e costume de alguns. Sem santificação do teu corpo, da alma e do espírito, você não sobe. Não vai morar na glória do Senhor. Ficará aqui na tormenta. E ainda será condenado ao inferno. Eu tenho que te pregar a verdade. Aqui você vai ouvir a verdade, quem quiser ficar.
Por isso devemos aceitar a verdade do Evangelho, a Bíblia Sagrada como ela é. Não como as pessoas querem adaptar a Bíblia a seus usos e costumes, a sua vida. Não, ela tem que se adaptar a mim, não eu a ela. Que renúncia você está tendo? Tome sua cruz e me siga, Jesus disse. Mas um fardo pesado Jesus levou naquela cruz. Eu e você temos um fardo bem mais leve. Se você obedecer, teu fardo é bem mais leve. Muito mais leve. Porque os prazeres do mundo é os desejos momentâneos. Cai no pecado aqui, tristeza, angústia, solidão ali. Porque aquele que você alimenta, se você alimenta teu espírito, você vai ser mais espiritual. Se você alimenta a tua carne com coisas da carne e do mundo, você será carnal. E não viverá o sobrenatural com Deus. Amém? Esta é a palavra de hoje, meus irmãos. Guarde esta palavra no seu coração. E que esta palavra também serve para mim e para vocês. E que assim o nome do Senhor seja glorificado para todo sempre. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré.